Se inscreva no canal Audionovel Imperial e ative o sininho. Episódio 001. Por que as crianças são tão fracas? A enorme instituição Valhalla, localizada em Gangdong-gu, Seul, é uma academia de treinamento de empreiteiros muito famosa e prestigiada, chamada de um dos 3 principais institutos de treinamento de empreiteiros do mundo. É por isso que todos os anos inúmeros participantes se inscrevem para carregar o prestígio de Valhalla em suas costas. Entre eles, apenas 1.500 pessoas passam na ridícula competição de 251 e pisam no limiar de Valhalla. No entanto, mesmo que entrem na escola, sua competição não termina aí. Isso também é verdade, porque existem apenas 150 cadetes que saem para a sociedade com o nome de Valhalla após a formatura. É por isso que todos os alunos que entram no Valhalla iniciam uma competição. Uma competição para carregar o nome de Valhalla nas costas. Desde quando? Desde o início da cerimônia de entrada. Ei, isso é muito desta vez também. A parte superior da enorme arena que existe dentro da sede da Valhalla. De lá, observando o local de relance, o instrutor de combate de Valhalla, Lee Sang-cheol, que assistia às batalhas ocorrendo em um total de 16 arenas, voltou seu olhar para ver o homem se aproximando dele e respondeu: Bem, certamente haverá muita competição por classificações. Concurso para classificação de admissão. Era uma espécie de teste que os calouros admitidos na Valhalla faziam para determinar sua classificação antes do início do semestre. Então, você está aqui para ver sua sobrinha? O homem, Yo Min-jong, que estava sorrindo com a pergunta de Lee Sang-cheol, acenou com a cabeça e disse: Isso mesmo, nós, a família Yushin, temos muitas expectativas para Soyeon desta vez. Yo Soo-yeon. Com as palavras de Yo Min-jong, Lee Sang-cheol imediatamente relembrou suas informações pessoais. Certamente parece algo que vale a pena esperar da família Yushin desta vez. Yo Soo-yeon. Com o título de gênio de uma das 5 principais famílias da Coreia, Yusinga, suas informações pessoais anotadas eram tão esplêndidas quanto sua fama. Aos 10 anos, começou a usar mana que os alunos do ensino médio deveriam conseguir manusear aos 13 anos, conseguiu colocar mana naturalmente em sua espada. Não parou por aí, e quando ela tinha 16 anos, ganhou várias vezes contra os guerreiros pertencentes à nossa família Yushin. Lá. Mais alguma coisa? Tanto quanto eu sei, parece que é o fim das informações pessoais. Na pergunta de Lee Sang-cheol, Yo Min-jong sorriu e falou: Mesmo que isso seja verdade, teríamos grandes expectativas para Soo-yeon, mas o mais importante é que Soo-yeon já pode se comunicar com a constelação guardiã de nossa família Yushin. O quê? Lee Sang-cheol olha para ele com uma expressão sem sentido. No entanto, Yo Min-jong apenas olhou para ele com uma expressão confiante, e Lee Sang-cheol perguntou depois de um tempo: Realmente? Claro. Ela. A razão pela qual existem 5 gerações na Coreia foi devido às constelações guardiãs ligadas a cada uma das 5 gerações. Um deus da espada da família Yushin. O transformador da família Shangsan. Dovon da família Choijin. Rei Kwon da família Oseon. O deus do arco da família Dozon. Ao contrário das constelações de classe B que contratam com empreiteiros gerais, em termos de classificação, as constelações com habilidades de classe S ou superior, havia 5 famílias na Coreia que eram diferenciadas das outras. Ao contrário das pessoas comuns, as pessoas pertencentes a cada família recebem a proteção da constelação e ganham talentos e habilidades muito superiores aos outros. No entanto, ser capaz de se comunicar diretamente com a constelação guardiã era diferente. Ser capaz de se comunicar com a constelação guardiã nessa idade significa que o poder mágico de Ryu Soo-yeon já é grande o suficiente para se comunicar com a constelação guardiã classe S. Isso significava que ela poderia não apenas receber a proteção da constelação guardiã em tenra idade, mas também fazer um contrato. E, claro, não,
era algo que alguém pudesse fazer para assinar um contrato com uma constelação guardiã em tenra idade, mesmo que fosse o sucessor da família, então Li Sanxiao respondeu com um sorriso. Que gênio! Sim. Também estou ansioso por isso. Yao Minjunho levantou a boca com uma expressão orgulhosa e falou. Então, e o jogo do meu orgulhoso sobrinho? Talvez ainda não tenha acabado. Você está aqui para ver seu sobrinho jogar? Em sua pergunta, Yao Minjunho balançou a cabeça. Bem, eu pensei que se fosse Soyeon, não importa o quão ruim ela fosse, ela iria até as finais ou vice-campeã, então eu parei hoje para ir com ela a caminho de casa. Com as palavras de Yao Minjunho, Li Sanxiao manipulou o tablet que estava segurando aqui e ali como se dissesse para ele esperar e então abriu a boca. Rodada 8, o último jogo de hoje. Começa em 30 segundos. Oh, é assim? Então, você gostaria que eu desse uma olhada? Você disse que não podia ver há um tempo? Bem, não é engraçado que você não se dê ao trabalho de assistir ao jogo? Então desça e veja. Olhe na multidão. É um pouco assim. Certamente, o interior do estádio atual estava claramente cheio de algumas pessoas. A primeira coisa que você vê são os batedores de cada guilda. Eles estavam ansiosamente revirando os olhos aqui e ali para encontrar pessoas talentosas que pudessem ser úteis, exceto as 5 famílias cujas residências já haviam sido decididas. A próxima coisa que você vê são repórteres. Como empreiteiro é um trabalho que está ganhando popularidade a ponto de se assemelhar ao de uma celebridade, o interesse do público naturalmente aumentou, então os repórteres também reviraram os olhos em busca de notícias. A última coisa que você vê são os cidadãos. A maioria deles provavelmente eram amigos ou pais de calouros que estavam tendo sua cerimônia de entrada. Na verdade, exceto repórteres e olheiros, nenhum cidadão viria aqui para ver os novatos que ainda não subiram. Por favor, me mostre uma coisa. O que significa ser bom, sênior? TSK, você me tratou como um veterano? Li Sanxiao disse isso na voz de Yao Minjunho, ouvido quando ele desviou o olhar de dentro do estádio, mas suspirou como se soubesse imediatamente e operasse o tablet. Eca! Simultaneamente, um dos 16 estádios, que estava aberto o tempo todo, começou a aparecer ampliado. Oh! Havia 2 figuras na arena ampliada. Um deles era Yu Soo-yeon, a quem Yao Minjunho, que estava ao lado dele, elogiou e segurou o cabo de sua espada sob seu rosto frio. Do outro lado, vi um calouro comum de pé usando a manopla que a academia distribui por padrão para competir pelos rankings. Você parece relaxado. Li Sanxiao franziu a testa para o homem de pé sem nem mesmo assumir uma postura de luta, mas Yao Minjunho respondeu sem perder o sorriso. Você parece ter desistido? Bem, é porque Soo-yeon já é conhecida externamente devido a seu título de gênio. Certamente, como se as palavras de Yao Minjunho fossem verdadeiras, muitas pessoas se reuniram perto da arena onde Yao Soo-yeon e o homem estavam. De batedores a repórteres e cidadãos reunidos ali com manifestações de interesse. Eles estavam todos prestando atenção no estádio onde Soo-yeon-ryu e o calouro estavam, ou para ser mais preciso, Soo-yeon-ryu parado no estádio. Uma situação em que os holofotes são colocados em apenas um lugar. Claramente, essa situação por si só foi suficiente para fazer o calouro do outro lado se sentir intimidado. Ao contrário de Ryu Soo-yeon, que é descendente direta da 5ª família e detém o título de gênio desde os 10 anos, o homem do outro lado não passava de um calouro comum. Mas mesmo assim, Li Sanxiao ainda não gostou da atitude do calouro. TSK, é vergonhoso desistir depois de assumir que você não vai ganhar. Acho que vai demorar menos de 5 segundos para derrubá-lo. Li Sanxiao respondeu enquanto observava Yao Minjunho prever a rapidez com que os calouros desistiriam. TSK, patético. Em vez disso, é apenas azar. Quero dizer, conheci o gênio da família Yuzin no primeiro dia. 3. A contagem começa ao mesmo tempo que uma conversa leve.
2. Assim que a contagem começou, You Soo-yeon, que estava observando seu oponente, o calouro, inclinou-se com uma expressão firme. 1. Dei força à mão que segurava a espada. Começar. Assim que começou, ele saltou e puxou sua espada. Ryu Soo-yeon, que saltou com uma postura perfeita que até mesmo alguns empreiteiros elogiaram como um movimento elegante, aproximou-se do homem em um instante e brandiu sua espada. Lee Sang-cheol conseguiu ver o motivo pelo qual Yoo Min-jong o elogiou. Mesmo em uma idade jovem, não há habilidade de espada supérflua. Espada de Ki. Só porque ela lida com mana desde os 10 anos, na verdade, usá-lo é outra história, então Lee Sang-cheol admirou sua maneira de lidar com as habilidades com a espada. Porque as habilidades de espada contidas na espada de Ryu Soo-yeon eram perfeitas, sem partes instáveis. Isso significava que em uma idade tão jovem, ele tinha controle perfeito sobre seus poderes mágicos. É por isso que Lee Sang-cheol confirmou que a espada com o espírito da espada estava sendo derrubada e tinha certeza de que a partida aconteceria em pouco tempo, assim como Yoo Min-jung disse. Próximo momento. Bao. Certamente, como esperado por Lee Sang-cheol e Yoo Min-jung, a partida terminou rápido demais. No entanto, se houvesse algo diferente da expectativa de Yoo Min-jung, o Kim Jo-yu que vence. Era que a pessoa deitada no campo não era um calouro comum, mas Yoo Soo-yeon. E o que é isso? A pessoa que derrotou Yoo Soo-yeon, um gênio da família confucionista, a quem Min-jung Yoo havia elogiado há pouco. Por que vocês são tão insinceros? Isso é realmente daqui a 300 anos? Ele estava rindo e resmungando sem sentido.